Os dias de Jó. Flechas, veneno e terrores. Jó 6, 1 a 30. Capítulo 6. A escuridão seria maior dor que a violência? Há violência que acontece na escuridão da noite, mas ainda se entende o porquê da violência, mesmo injustificável, porque causa dores profundas quando se entende injusta, inconsequente e daninha. Quando a violência ocorre sem a presença ou influência da noite, e não se compreende nem consequências nem inconsequências do ocorrido, isto de modo que por nenhum mecanismo se descubra a justiça ou a injustiça praticada contra ou a favor da violência sofrida, a escuridão do não descobrir os elementos da violência dói mais que a violência denunciada ou ocultável pela luz da noite. É porque a escuridão da noite ou da ignorância sobre as raízes do caos escondem a lógica na qual nasce a razão de sempre se procurar o culpado. Nos dias de Jesus Cristo, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Era novamente a sombra de um culpado ou uma causa cheia de razão que davam o tom das perguntas feitas. Assim como se busca um culpado, não havia causa humanamente explícita para que se estabelecesse um castigo de Deus porque Jó pecou. Respostas que se liam no jumento montês, no boi ante seu pasto e até na clara do ovo. Mateus 8, 19 a 22. No texto. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva, ou berrará o boi junto a seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto
ainda seria a minha consolação e refrigeraria o meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É, porventura, a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a corrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquietando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, e os passageiros de Sebá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presente, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me e eu me calarei. E dai-me a entender em que errei. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão, mas quem é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras da boa razão, para me repreenderes? Visto que as razões do desesperado são como o vento, mas antes lançais sorte sobre o órfão, e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há, porventura, iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Jó 6, 1-30. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Amados, cada leitor dessa história, que é um grande testemunho, tenta descobrir se houve mágoa em Jó. E isto se torna mais uma balança. O sentir juntamente com ele, como é doloroso o peso de não se saber o porquê dos sofrimentos ou da aparente ausência do amigo glorioso em fidelidade. Somos testemunhas involuntárias de que Deus lhe respondeu a oração, mas ele não. Jó 6, 1 e 2. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Na verdade,
levar as cargas uns dos outros tem limites e geralmente são traçados pelo peso da carga ou pelo valor do irmão e companheiro, sabendo-se com prudência que cada um levará a sua própria carga. Logo, as suas cargas pesaram em areias que nem gigantes moveriam, razão de Jó não querer a valorização da veracidade preciosa do seu fardo pessoal e de mais cargas 3 que lhe vieram a ajudar. Deus respondeu às suas orações. Jó 6:3. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Ora, porque com uma justiça acima do que posso compreender, ele me trata como a flechas e por quê? Por um poder que jamais se alcançaria o perto. Age como se me desse veneno a beber e me proibisse morrer. Todo o poder de um Todo-Poderoso não tem tamanho, nem mensuralidade de grandeza. Ele se faz maravilhoso e maravilha, dando-me vida. Maravilhosa vida sem as razões, as causas, nem o porquê dela. Jó 6:4. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva. Não se alegraria o louco caso encontrasse alguém que se encontrasse nele. Fala-se sabedoria em linguagem louca ou loucura em linguagem sábia. O gigante não carregaria o anão para andarem mais perto e para juntos poderem ir mais longe, ver mais além. Não está em silêncio a minha relva, e as festas do meu alimentar, onde estão? Jó 6:5. Ou berrará o boi junto ao seu pasto? O que conheceu a secura e a escuridão do vale da sombra da morte, não se alegraria ao poder repousar em pastos verdejantes de águas tranquilas? A fome não aguçaria os olhos? A possibilidade de comida não acionaria a saliva? E o olfato não anteciparia o gosto bom do pão? Seria amamentada a criança que foge do colo de sua mãe? O espelho ocultaria a luz? Jó 6:5. Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? O salgado não adoça o azedo. O amargo não anuncia o doce. É exatamente a falta de gosto na clara do ovo que ele faz inalterável. Todo gosto parece-se com outro gosto, mas a clara, neste caso, fica incomparável. Os homens acostumam beber as claras de olhos fechados para não verem o gosto. A falta de elementos positivos que os amigos lhe elevassem e a ausência de deméritos que justificassem tão tamanho flagelo deixavam Jó sem gosto de bem nem de mal, sem causa. Jó 6:6. Ou haveria gosto na clara do ovo? Quem não entende que a mão do Senhor é a causa de tudo isto,
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.